Olá, bem-vindos a mais uma Birras de Mãe. Nós acabámos o último episódio, se não ouviu pode ir ouvir, era sobre um puxão de orelhas e palmadas, pode ir ouvir, mas eu acabei o episódio a mandar beijinhos e a mãe começou a gozar comigo e é assim... Toda a gente em minha casa goza comigo porque eu mando beijinhos a toda a gente. Não, eu às vezes pergunto, vejo uma pessoa na rua e digo, de repente, de surpresa, e digo-te, Género, está lá como se estivesse a falar ao telefone. Não, mas é que eu posso estar a falar com a senhora do banco ou do mecânico e acabo sempre a dizer beijinhos, beijinhos. Portanto, olhem, beijinhos a todos os ouvintes deste podcast. Um beijinho a cada um em especial. E pronto, mas hoje não vamos falar de palmadas, que já nos exaltámos da outra vez, vá ouvir, mas vamos falar sobre isto de, acha que os pais hoje em dia se sacrificam demasiado pelos filhos? Eu já fui acusada do mesmo, por isso hoje em já dia... não, exato. Hoje em dia já acho que é mais ou menos eterno. Mas agora olhando do ponto de vista dos avós, os avós estão numa situação muito ingrata, estão numa sanduíche um bocadinho entre o desejo de proteger os filhos e de que os filhos não estejam tão cansados, não estejam tão preocupados com questões de dinheiro, não estejam tão preocupados com a logística e simultaneamente preocupados com as consequências nos netos de pais que estão a trabalhar demais, etc, etc. Portanto, acho que é completamente diferente de nós enquanto pais, estamos preocupados com os filhos e com os nossos pais, mas aqui uns avós estão preocupados com os dois ao mesmo tempo. A mãe quer ganhar, a mãe tem 2 gerações para se preocupar, está a dizer, eu preocupo-me com os pais até devia ter com 3. Os filhos. Não, preocupo-me com os meus filhos e com os meus netos. Exatamente. E às vezes não são coincidentes. Imagina, raramente são. A minha mãe dizia, criticava-me um bocadinho por trabalhar e estar sempre a trabalhar e só pensa em trabalhar e aquilo irritava-me imenso. Mas hoje em dia eu olho e fico, por exemplo, muito grata e contente que tu estejas bastante com os teus filhos. Acho que se eu tivesse uma filha que fosse como eu, bastante workaholic, eu punha-me do lado dos miúdos a pensar... Advogada do diabo. Então não há como ganhar. Não há como ganhar. Não, mas isto para dizer que, visto agora do meu ponto de vista dos avós, eu acho que nós mães... e olhando para o meu passado e vocês filhos muitas vezes sacrificam-se demais pelos vossos filhos, ou seja, dão-lhes muitas opções, muitas escolhas, cortando nisso no tempo que têm para vocês, no tempo que têm para o casal. Acho que a certa altura fica tudo muito centrado. Sim. Corta-se no marido, corta-se na mulher, corta-se em outras atividades para dedicar tempo aos filhos. E eu não sei se o pêndulo não foi um bocadinho para o outro lado. E se ser parte de crescer é integrar-nos nas atividades dos adultos e percebermos que a vida, por exemplo, da mãe e do pai... como casal é importante. Mas isso é uma coisa curiosa, porque agora a mãe disse que... É só contradições. É só contradições. Temos uma birra sobre isso também. Mas não, disse uma coisa curiosa que disse foi a vida de uma criança é integrar-se na dos adultos. Só que eu acho que... Primeiro, acho que a mãe tem razão. A palavra sacrificar vai sempre variar, ou seja, eu sacrifiquei-me por um filho porque estive a trabalhar para ele, para lhe dar tudo o que é, ou eu sacrifiquei-me com o filho e deixei de fazer o que eu queria e fiquei em casa, e portanto... Acho que é sempre uma fatura. Há sempre culpa de qualquer coisa, de um lado ou do outro. Não, e há sempre uma fatura implícita, não é? Que alguém deve pagar pelo nosso sacrifício. E que a palavra sacrifício não dá ar de opção livre. Exatamente, eu acho que tem que ser uma opção livre. Mas quando a mãe estava a dizer que as crianças devem se integrar no dos adultos, mas depois ao mesmo tempo diz logo porque a vida do casal é muito importante, eu acho que muitas vezes esta geração conseguiu fazer uma coisa que de fora pode parecer uma centralização total, e em alguns casos há de ser, de certeza, mas muitas vezes eu acho que só que nós conseguimos integrar melhor a vida familiar com a vida do casal. Eu acho que a vossa geração tinha uma
uma obsessão muito grande sobre o casal primeiro, o casal junto, o casal tem que estar sozinho, o casal tem que estar sozinho. Mas, na verdade, eu não tenho, e eu consigo arranjar bastante equilíbrio e sinto-me bastante equilibrada em viver mais coisas. Também há mais possibilidades e há mais oportunidades para isso, mais possibilidades de viver em família nesta fase que vai passar. E eu vejo isso de uma forma muito... Nós, de facto, estamos a viver centrados aqui, estamos no tempo de fazer mais coisas em família. Mas temos de que é uma fase. E consciência. Aliás, no outro dia, alguém estava a dizer que os americanos, como os filhos saem aos 18 anos de casa, e isso é uma coisa quase garantida, eles veem a parentalidade de uma maneira muito diferente. Porque eles também, é até aos 18. É um countdown. É um countdown. E, portanto, sabe... e isso dá-lhes uma liberdade de, ok, isto é o que eu estou a fazer, mas aos 18 anos vou viajar para não sei onde com o meu marido e tenho planos mesmo práticos para fazer depois. Até financeiros para isso. E eu gostei muito dessa perspectiva porque é verdade que nós não temos isso, não é? Nós estamos a ver os filhos 18, até aos... E não é só porque eles, pela questão da habitação agora, pela questão do ordenado, é psicológico. É psicológico também, é psicológico. E mesmo essa do eu vou ter que... E isso dá muita claustrofobia, porque pronto, assim acabou a minha vida, assim acabou. Mas quando a pessoa pensa, na verdade, este é o tempo de ir deitar mais cedo porque estou muito cansada e não consigo estar a fazer sala, ou a ter menos jantares, mas o meu tempo está a chegar de outras coisas, sem medo. Mas não estás na América. Não, mas eu decidi que vou mandar para a América aos 18 anos e acabou. Não, estou a brincar. Mas é assim, mesmo cá, e é uma questão depois de um trabalho interior, porque mesmo cá, é o que a mãe diz, nem é tanto uma questão de onde é que vivem, etc. Isso são coisas complicadas, mas internamente há esta parte emocional de eu poder ver o meu filho como um adulto e começar a exigir também esse espaço. E eu até acredito que se nós dermos tudo no tempo certo, este caminho será mais fácil. Eu sei que há quem não acredite nisso, mas eu acredito. Eu agora vou só introduzir um bocadinho a Martel, mas foi uma ouvinte que nos deixou isto escrito e, portanto, acho que se cola, merece e cola com isto, que é, ela diz assim, no meu tempo, nós juntávamos todo o dinheiro dos nossos ordenados para ter uma empregada ou ajuda em casa para não pesar nos nossos pais, nos avós. E agora eles juntam o dinheiro todo, deixam de graça em casa dos avós e vão viajar. Exatamente. Pois. Portanto, isso podemos fazer outra birra. Sim. Prometer a esta ouvinte que fazemos outra birra, porque de facto, a certa altura, não estamos a sacrificar a nós pelos nossos filhos, mas a sacrificar os nossos pais pelos nossos filhos. Exatamente. Isso aí já é outra conversa. E também voltamos à palavra sacrificar, que é, se o sacrificar não for feito com consciência e com vontade dentro do que é possível, vai acabar por se cobrar e destruir qualquer relação. Se eu estou a sacrificar os meus pais e mesmo os avós, se dizem que sim, que querem, que não há problema e que não é problema, mas isso não é verdade, isso vai acabar por sair na relação. Por isso, eu acho que as pessoas devem priorizar aquilo que quiserem e descobrir o equilíbrio que funciona melhor para eles, mas sempre com a consciência de que são livres de escolher de outra forma. Porque há sempre uma alternativa. Parece que não, mas há. Por isso, adeus. Até para a semana. O público fica no ouvido.